paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um vídeo para estudarmos a lição 2, os desafios da cidade, da série de lições, uma igreja para a cidade, o desafio da missão urbana. Mas antes de começar o nosso estudo, quero orar juntamente contigo. Meu Pai que estás no céu, santificado e exaltado seja o teu nome. Graças te damos, ó Deus, por mais um estudo da tua palavra, onde podemos meditar e compreender os planos do Senhor para a nossa vida e entender os desafios, ó Pai amado, que a cidade tem vivido e como, ó Pai, superá-los através de Jesus Cristo, ó Deus. Que o Senhor abençoe o nosso estudo, nos conceda sabedoria, nos capacite para entender e compreender a sua palavra e também, acima de tudo, aplicá-la. Desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto base do nosso segundo estudo está em Marcos 6,34, que diz assim: Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou-lhe a ensinar-lhes muitas coisas. O objetivo da nossa lição é mostrar que Jesus é o único capaz de trazer a verdadeira solução aos desafios da cidade, através da sua obra salvífica, bem como por meio do Espírito Santo e da Igreja. E aí você pode estar se perguntando quais são os desafios da cidade. É o que a gente vai ver agora, que o autor coloca na lição o seguinte: os desafios da cidade são o estresse, o desrespeito, fome, desamparo, solidão, desumanização, o medo, o aumento populacional, o abandono do poder público, a falta de emprego, a vulnerabilidade, a escassez de alimentos, a violência, as drogas, as deficiências do sistema de educação e de saúde só intensificam os problemas humanos, e isso são os desafios de quem vive na cidade que tem que encarar. Imersos nesse contexto, as pessoas sofrem todas as formas possíveis, física, emocional e espiritualmente. É urgente que encontremos na palavra de Deus a solução da fé cristã a esses imersos desafios no cenário urbano, como coloca o autor. Nessa lição, a gente vai encontrar o diagnóstico dos seres humanos imersos nessa realidade, né? Quer dizer, então, que eles estão sobrecarregados e cansados e sobrecarregados, é isso que o autor quer nos dizer, e o remédio para as pessoas do contexto urbano poderem encontrar o alívio para o seu coração, para a sua vida, a saber, por meio de Jesus Cristo. Então, nós vamos para as perguntas, e aí, lá nas perguntas, a gente vai estudar todo o conteúdo desta lição. Então, na pergunta número 1, na questão número 1, quem são os carregados e sobrecarregados, né, que nós estamos citando aqui, está registrado em Mateus 11, 28, se você puder, acompanhe comigo aí a leitura. Mateus 11, 28, diz o seguinte: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, esses cansados e sobrecarregados aqui, quem são eles? E aí tem alguns versículos aqui, que é dado pelo autor, ou pelos autores, para a gente basear a nossa resposta, juntamente com o comentário. Número 1, eu vou ler aqui Mateus 12, do 1 ao 8, e depois Mateus 23, versículo 4. Mateus 12, 1 a 8 diz assim: Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu o pão da presença,
os pães da presença, o que não lhe era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhe digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significa estas palavras, desejo misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado os inocentes, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Mateus 23, versículo 4, para a nossa meditação. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. O que quer dizer esses textos, né? E aí a gente vai para o comentário número 1. Como eu disse aqui, a gente está achando o diagnóstico, né? Dos cansados e dos sobrecarregados. Esses cansados sobrecarregados nesse contexto bíblico aqui era nada mais nada menos do que os nossos irmãos da época de Jesus, onde os fariseus e os escribas colocavam sobre eles um jugo muito pesado das leis. Então, a guarda dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos em si, fez com que os fariseus multiplicassem, triplicassem número de decretos, ordens, portarias, resoluções, criando outras leis em cima dos 10 mandamentos. Porque há muito tempo atrás, os judeus eles quebravam o sábado, praticavam coisas que não agradavam a Deus, e aí Deus, por meio do profeta Jeremias, informou ao povo que eles seriam exilados para a Babilônia, permaneceriam exilados por 70 anos por causa do seu pecado. Deus cumpriu essa palavra, eles passaram 70 anos exilados na Babilônia, e lá na Babilônia, os judeus, muitos judeus, puderam refletir, né, longe de casa, longe da pátria, sobre os seus erros, e aí decidiram meditar nesse período exilado, meditar na palavra do Senhor, corrigir os seus erros e não mais praticá-los. E aí, desse grupo, dessa parte dos judeus, saiu um grupo que se denominou como os fariseus, que eram os caras que ficavam fiscalizando quem estava quebrando o sábado ou um outro mandamento. E aí, a guarda dos mandamentos deveria ser algo leve, algo gostoso de ser feito, porque é uma forma de demonstrar amor a Deus pelo que Ele fez por nós, se tornou um jugo fardo e pesado, como a gente está lendo aqui já em Mateus. Então, esses caras controlavam, criticavam, pesavam sobre a vida, sobre a sociedade daquela época, para ser guardado e praticado os mandamentos, pois, segundo eles, se não houvesse a guarda desses decretos, se eles não cumprissem esses decretos, resoluções, portarias que eles abriram, a pessoa não seria salva. E isso não é verdade, irmãos. A gente já aprendeu, a gente já sabe que a salvação é por meio da graça, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. E se nós guardamos os mandamentos, nós guardamos como demonstração de amor a Deus. E não porque a gente tem que guardar os mandamentos para ser salvo. Eu guardo porque eu já sou salvo. Eu sou diferente. Eu sei aonde eu estou, a quem eu pertenço, de quem eu sou co-herdeira. Então eu guardo os mandamentos para poder demonstrar o meu amor, a minha gratidão a Jesus e a Deus pelos que eles fizeram por nós. E aqui os fariseus e os escribas ensinavam de uma maneira diferente para o povo. Por isso que o povo daquela época, daquela sociedade, vivia cansado e sobrecarregados, porque viviam o tempo todo sendo cobrados. E aí, os cansados, sobrecarregados, de modo geral, são todos os oprimidos, seja de natureza espiritual, econômica, emocional e social. Jesus veio libertar todos os que vivem dessa maneira. Nos dias de hoje, as pessoas que vivem presas
ter um corpo perfeito, ao culto do corpo perfeito, as pessoas que têm que trabalhar, se matar de trabalhar para achar que pode ser alguém na vida, para preencher um vazio emocional, para as pessoas que estão perdidas, sem rumo, sem objetivo na vida e aí vive rodando e não encontra uma solução. São pessoas que vivem alienadas, paradas, ou então mesmo sendo manipuladas pela sociedade de hoje, pelo que o sistema impõe hoje. E Jesus veio para libertar todas essas pessoas dessas prisões, dessas cadeias, desse jugo. Então, do mesmo jeito que Jesus veio naquela época para libertar o povo daquela época, para libertar e curar a sociedade daquela época, Jesus está no nosso meio hoje para nos curar, para nos libertar e para trocar o nosso jugo, o nosso fardo pesado pelo jugo dele que é leve e suave. Amém? Entendemos quais são esses jugos, né? Os jugos colocados pela sociedade, pelo sistema. Agora a gente vai ver se a gente concorda com esse diagnóstico. É por causa desse peso que a sociedade impõe, de ter o emprego perfeito, de ter o carro do ano, de ter posses, riquezas, de ter o corpo perfeito, de se posicionar como a pessoa perfeita, cumprir tudo, ser o Senhor certinho em tudo. Se a gente concorda que esse diagnóstico estão cansando as pessoas nas nossas cidades. A segunda questão, e aí a segunda questão, ela se baseia numa pesquisa onde mostrou que o ambiente urbano pode provocar doenças. 30% dos entrevistados apresentaram problemas como transtorno de ansiedade, de humor, controle impulsivo, abuso de substâncias. Substâncias aqui, tudo aquilo que for vício, seja ele ilícito ou não, você pode entender. As cidades favorecem sentimentos devastadores como medo e ansiedade, entre outros. Promovem a solidão, a desumanização, a opressão e as carências sociais. As pessoas cansadas e sobrecarregadas de hoje, portanto, não diferentes daquela que procuravam Jesus naquela época. Então, é com base nesse estudo que a gente vê que as pessoas de hoje em dia andam sobrecarregadas e pesadas, ansiosas, com medo, algumas vivem em solidão, tomando remédio para dormir, tomando remédio para se controlar, fazendo uso de drogas ilícitas, vivendo de uma maneira, buscando terapia, buscando livros de autoajuda, meio que desespero, por causa do modo de viver a vida no contexto urbano, numa cidade urbana, numa cidade movimentada, tudo isso pode causar. Aí você pode estar se perguntando, será que é verdade? Eu pergunto para você, você concorda que o contexto urbano hoje que você vive pode trazer esses tipos de malefícios para a sua vida? Transtornos como ansiedade, medo, compulsividade, ficar só, ter medo da solidão, por mais que você esteja no trem lotado ou no metrô cheio da Praça da Sé no horário de pico, ainda se sente sozinho? Esse é o diagnóstico que nós estamos levantando. Responde, deixa aqui nos comentários se você concorda, se você já viveu uma situação dessa, de ter problemas com ansiedade, distúrbios alimentares, se sentir sozinho mesmo no meio da multidão, por se sentir sobrecarregado com a pressão do dia a dia. Aí, continuando a pergunta 2 aqui, ela fala, com base no texto de Marcos 6, versículos 33 a 44, o que faria Jesus em nosso lugar nesse contexto? Esses versos são do trecho onde Lucas narra a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Qual que é o contexto daquela época, Isabel?
A galera sabia que Jesus estava indo para um lado da margem do rio. Essa galera foi a pezão para lá e Jesus foi de barquinho. Quando Jesus chegou com os discípulos à margem, viu aquela multidão, a galerona lá esperando Jesus. Mas essa galera já tinha andado muito, provavelmente estavam com sede, com fome. E aí os discípulos orientaram Jesus, segundo a sua vocação humana, a dispensar aquele povo para que eles fossem às aldeias vizinhas procurar alimento e se alimentar, porque já era tarde, os caras deviam estar ali com fome e tal. E aí Jesus, na sua grande sabedoria, pergunta por que os discípulos não alimentam aquele povo. E aí os discípulos voltam: pô, Jesus, para alimentar essa galera aí vai precisar de 200 denários. E aí Jesus: o que vocês têm aí? Esse problema de vocês é o dinheiro. E aí eles falam: a gente tem 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus manda a galera sentar em grupos de 50 e 100 pessoas, segundo Lucas. Essas galeras sentam no gramado verdejante onde eles estavam, abençoa o pão e o peixe, passa multiplicando o cesto, né? Então, assim, a bênção da multiplicação acontece ali. Jesus, ele alimenta e sacia aquele povo fisicamente, para depois ter condições daquele povo ouvir e ser alimentado espiritualmente. Então, no contexto de hoje em dia, acho que é isso que Jesus espera de nós, o que ele faria em nosso lugar. Observar primeiro a nossa necessidade humana, ser alimentado, ser ouvido, ser banhado. Qual que é a minha necessidade para que depois que eu esteja saciado aqui, eu possa prestar atenção nas palavras de Jesus e ser alimentado espiritualmente. É isso que as pessoas precisam, né? Saciar, ser curado, ser saciado a alma e o espírito. Eu acho muito legal isso. E aí a lição só reforça dizendo que Jesus ajudou as pessoas física e espiritualmente. A igreja missional, ao olhar para a cidade, deve entender o diagnóstico bíblico. As pessoas estão sofrendo e precisam de alívio e de descanso. Vamos responder a pergunta número 3. Comente como apenas em Jesus as pessoas sobrecarregadas de nossas cidades podem ter o descanso que tanto anseiam. Baseie-se no item 2 do comentário em Mateus 11, 29 e 30 e 1 João 5, 33. Vamos ler esses textos. Então, Mateus 11, 29 e 30, para nossa meditação, diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 1 João 5,33. Perdão, 5,3. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Vou repetir. 1 João 5,3. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ai, que palavra de alívio para quem vive sobrecarregado, que está cansado, né? É tão gostoso de ler, porque eu já sinto alívio. Só em fazer a leitura eu já sinto assim: nossa, perdi dentro da minha mente uns 10 quilos de problemas. Mas, baseado aqui nesses textos, é isso, é graça, né? Os fariseus, eles pregavam muito sobre o legalismo, eles viviam muito legalismo, que a salvação era por meio das obras, que a salvação era por meio da guarda das leis e das normas, dos estatutos que eles
implantaram, complementaram a lei de Deus. Quando, em contrapartida, Jesus ele ensina que os mandamentos é algo leve, que é sem fardo, que não é um jugo. Então, quando eu entendo, só quando a gente entende o que é graça, só quando a gente entende o plano de salvação de Jesus, irmãos, a gente vê, é até difícil explicar como se torna tão leve enxergar e obedecer os mandamentos. Porque João, aqui nessa primeira epístola dele, ele foi muito tão simples como ele sempre foi, mas muito objetivo em dizer: cara, não tem outra maneira de você demonstrar amor a Deus, é guardando os mandamentos dele. Os mandamentos deles não são pesados. Talvez quando fala assim, não tem outra maneira de você demonstrar seu amor a Deus a não ser guardando os mandamentos. Aí você pensa, nossa, Deus do céu, que pesado que vai ser. E aí, já na lata, Pedro dá: os mandamentos do Senhor não são pesados. Então, obedecer os mandamentos, viver pela graça, viver pela fé, estar em Deus, não tem por que pensar em jugo, pensar em ser dificultoso. Você vive uma vida leve porque você sabe qual que é o seu futuro, você sabe para onde vai, você sabe de que família você pertence, você sabe que você é peregrino nessa cidade urbana, que você está aqui somente de passagem, porque quando você é salvo em Cristo Jesus, você sabe que você faz parte da família de Deus, você é adotado na família de Deus, Jesus te coloca na família dele, te faz co-herdeiro do reino dele. Então você sabe que aqui não é o seu lugar, que você está aqui apenas de passagem, e te torna mais leve, porque você não tem o compromisso, né, de se prender aqui, porque você sabe que não é daqui, você sabe onde é o seu lugar, você sabe a quem você pertence, o futuro que você vai ter. Então as coisas se tornam mais leves de ser vistas e vividas. Procure acordar todas as manhãs e pensar dessa maneira. Se você vive de uma maneira cansada, sobrecarregada da vida urbana, não vai sumir os problemas do seu dia, não vai diminuir o trem lotado, não vai diminuir a quantidade de pessoas na condução cheia, ou então a pressão do dia a dia. Mas assim, você enxergar todos esses problemas, todas essas situações que você passa no seu dia a dia, que te estressa, que te sobrecarrega, que te deixa desanimado, cansado, tudo isso é momentâneo e não pode ser comparado com o tamanho da glória que há de vir sobre a sua vida, sobre o que Deus tem para você, sobre o que Ele tem reservado para a sua vida, para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que você ama, que está próximo de você, e daquelas pessoas também que você quer muito que eles saibam disso. Indo para a questão número 4, a pergunta 4. Quais as implicações de tudo que foi estudado até aqui para a igreja em missão na cidade? Comente os 4 modos pelos quais Jesus proporciona descanso aos cansados, conforme o item 2. Então, aqui no item 2, eles vão falar de 4 modos que Jesus oferece para buscar esse descanso. No item 1, a gente viu o diagnóstico, e agora no item 2 a gente está estudando o remédio. Nós sabemos que o remédio é Jesus Cristo. E aí, 4 meios aqui que a lição nos dá. Primeiro, ele traz alívio aos sentimentos devastadores que oprimem o coração, dando-lhes descanso espiritual e emocional. O autor diz, ou os autores dizem assim: pelos resultados salvíficos de sua obra graciosa, a fé em Cristo nos liberta da insegurança, da ansiedade, da inquietude, do medo, da escravidão, da culpa, da desesperança e da sede existencial. Ou seja, quando você tem uma meta, quando você tem um objetivo, quando você sabe, quando você acorda todas as manhãs e sabe para onde você vai, sabe qual é o seu futuro, sabe o que espera por você, essas outras coisas vão se tornando menores, não que elas deixam de existir,
mas você consegue pôr na frente. Pela fé que eu tenho em Cristo Jesus, eu sou salva e eu vou viver uma vida melhor. E aí você vai conseguindo superar os medos, os traumas, o medo da solidão, a ansiedade. Tudo isso você vai conseguindo superar. Se você não conseguir eliminar, pelo menos minimizar na sua vida, com certeza você vai conseguir. O segundo modo é: Jesus proporciona descanso aos cansados da solidão urbana, oferecendo genuína companhia. Ele promete estar com seus discípulos para sempre por meio do Espírito Santo. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, quando nós entendemos o plano de salvação, por mais sozinho fisicamente que nós estejamos, nós não sentimos o gosto da solidão. Nós podemos viver a solitude. É algo que eu tenho estudado e vivido nos últimos tempos. É você estar só fisicamente, mas você sabe que espiritualmente você não está só. Você vive da companhia de Jesus Cristo. Você está com Cristo. Você não se sente sozinho. Por mais fisicamente não tenha ninguém do seu lado, você sabe que Cristo está com você. Você vive em paz, você canta louvores, você ora, conversa o tempo todo, você está falando com Jesus Cristo. Não é falando com a mente, imaginação não. É estar dialogando mesmo com Jesus. A oração é isso, é você dialogar com Deus, dialogar com Jesus, aprender mais sobre Ele no estudo da palavra, porque só tem 2 meios de você se comunicar aí com Jesus. Através da oração, que é quando você fala com Ele, e através da Bíblia, quando você aprende sobre Ele. Então, não é difícil você perder a sensação de estar sozinho quando você está em Cristo Jesus. Quando você tem a certeza da companhia de Jesus. Ele prometeu isso para todos que confiam nele, para todos que buscam ele, que nunca estarão sozinhos. Ao dizer, venham a mim, ele oferece às pessoas a única companhia que nunca os deixará, mesmo nos piores momentos. Às vezes parece, numa situação difícil, parece que nós estamos sozinhos, fomos abandonados, mas Deus está conosco, Jesus está conosco. Talvez ele não vai te salvar da situação, mas ele vai passar com você pela situação. E aí, por que ele não vai salvar? Ele não pode, ele não é Deus, ele não é dono de tudo? Sim, ele é dono de tudo. Mas às vezes ele vai permitir esta situação que você está passando para tirar um aprendizado, para te livrar de uma coisa pior lá na frente, para você aprender algo. Então, acredite, confie, creia que tudo está sob o controle de Deus, que você não foi abandonado, que você não está sozinho e que você vai passar por tudo isso com Jesus ao seu lado. Jesus oferece verdadeira companhia aos solitários urbanos, por meio do Espírito Santo, mas também por sua igreja que está em missão na cidade. Então, aqui eu quero trazer um alívio para você, que está achando que vai viver o resto da vida sozinho, só você e Jesus. Negativo. Deus também nos proporciona, Jesus também nos proporciona a igreja, a comunidade, que aí em terceiro lugar, já indo para o terceiro lugar aqui, é o meio onde o povo que Jesus oferece alívio da desumanização das cidades. Então, o que quer dizer? Você não estar mais sozinho, pode ter momentos de solidão, de solitude, pode ter, porém, Deus vai te proporcionar amizades terrenas. Não são amizades perfeitas que você vai encontrar na igreja, não são pessoas que nunca vão, talvez você pense que são pessoas que nunca vão te decepcionar porque estão na igreja. Não quer dizer nada disso. São pessoas falhas e pecadoras com os mesmos problemas ou maiores às vezes do que o seu, que estão lá. Qual que é a diferença? A diferença é que vocês pensam da mesma maneira e sabem que em Deus, em Jesus, a gente pode encontrar alívio para os nossos pesares, a certeza da nossa salvação, saber qual é o nosso objetivo, para onde nós estamos, quem nós somos hoje e para onde nós vamos. Essas pessoas que compartilham do mesmo pensamento, da mesma fé, é que você vai encontrar na igreja para poder ter um relacionamento interpessoal.
No contexto urbano, há uma verdadeira desumanização, pois as pessoas são apenas números, mais um rosto na multidão. É um ambiente repleto de conflitos, indiferença, violência, competição, racismo e egoísmo, em que a dignidade humana é agredida. Contudo, Jesus oferece, pela sua comunidade, um ambiente marcado pela igualdade, pela misericórdia, pela benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, paciência, perdão, amor, paz e gratidão. Então, na comunidade cristã onde você está inserido, na comunidade cristã em qual você faz parte, você vai receber e deve oferecer o amor, o perdão, a bondade, praticar as boas obras, ser ouvido e ouvir também, dar o seu ouvido, emprestar o seu ombro às vezes para o irmão que quer desabafar. Lá esse ambiente onde Jesus pode proporcionar um relacionamento interpessoal que você pode viver de uma maneira melhor e mais confortável nessa terra, tá bom? Essa é a ideia da comunidade. E aí, falando de comunidade cristã, falando da igreja no contexto urbano, o desafio aí, né, colocado no quarto lugar aqui, é a igreja ela proclamar Jesus, né? Ela gritar que Jesus é o remédio para os enfermos, para os doentes. Então, trazer descanso para os oprimidos e sobrecarregados socialmente. Pelo seu povo, Jesus, satisfaz a fome, a sede, o frio, a carência das pessoas que se achegam a ele. Por sua igreja, ele ama o próximo, ele atende os carentes e os necessitados. Então, não é somente em orar pelo próximo, mas fazer boas ações também, verificar se alguém está passando fome. Lembra lá da parábola dos 5 pães e 2 peixes, que Jesus, ele não somente parou para atender e dar uma palavra de exortação, uma palavra de motivação, uma palavra de consolo para aquelas milhares de pessoas, para aqueles 5.000 homens que estavam ali a guarda dele, às margens do outro lado do rio. Mas ele também saciou a sua fome física para depois ministrar a bênção dele sobre a vida daquelas pessoas. Então é o nosso comportamento, nós temos que imitar Jesus, temos que ser parecidos com Jesus. Então a igreja ela precisa sim acolher as pessoas que se achegam a ela, mas também anunciar essa cura, esse bálsamo sobre as nossas vidas, e aqui a lição nos mostra que deve ser também através das boas ações. Comenta aqui pra gente uma boa ação aí, uma ação solidária que você gostaria de ver na sua igreja ou que você já participou, um sopão na madrugada pro pessoal na rua, ou como receber um bêbado, um mendigo na igreja, como você acha que você se comportaria em receber? Quais seriam os passos se você pudesse orientar as pessoas que estão ali a serviço da igreja? Como receber essas pessoas? O que elas deveriam fazer? Comenta aqui pra gente aprender juntamente com você, tá bom? Vamos aqui seguir o nosso estudo. Agora é uma parte mais prática da lição. É tempo de agir. Item 1. Creia. Por meio do Espírito, Jesus traz alívio às crises humanas no ambiente urbano. O texto diz assim: o ambiente urbano é marcado por pessoas torturadas pela ansiedade, medos, desesperança, descontrole emocional, vazio existencial. Por isso, gurus espirituais, prostas religiosas e palestrantes de autoajuda se multiplicam e lucram com o desespero das pessoas que buscam solução para o seu cansaço existencial e espiritual. Na procura pela redenção, o alívio para suas vidas pelos caminhos errados. Somente Jesus oferece alívio aos corações sobrecarregados. Quando as pessoas aceitam o convite de Cristo, sua sede existencial é saciada e seu vazio é preenchido pela habitação do Espírito Santo.
É pelo poder do Espírito Santo que o Deus da esperança nos enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que transbordem da esperança. Assim, fale de Jesus às pessoas que, pelo Espírito, recebam o alívio em seus corações. E aí, por ser prático, então agora eu vou contar com você. Eu vou pedir para você postar aqui nos comentários. Comenta aí que eu vou vir ver, tá? Vou olhar os comentários. Comenta aí sobre como Jesus, por meio do Espírito Santo, traz alívio aos corações sobrecarregados e qual a importância de falar de Jesus às pessoas. Então, deixa aí o que Jesus faz por meio do Espírito Santo para trazer alívio aos corações sobrecarregados e qual a importância de você falar de Jesus às outras pessoas. Vamos ver o que os irmãos estão entendendo aí dessa lição, o que Jesus fez na sua vida e o que pode fazer na vida do próximo. Item 2. Confie. Por meio da igreja, Jesus traz alívio às crises humanas no ambiente urbano. Mesmo possuindo centenas de conexões nas redes sociais, fazendo parte de um amplo círculo de colegas no ambiente profissional, acadêmico ou familiar, muitas pessoas se sentem sozinhas por não possuir relacionamentos profundos. Você se sente assim? A solidão na cidade é intensa. Há também a desumanização, na qual os indivíduos não são tratados como pessoas, mas como números, além dos conflitos, competições, segregação e desrespeito que agridem a dignidade humana. No ambiente urbano, as carências são ainda mais devastadoras. Por sua igreja, seu corpo na terra, Jesus oferece aos que se achegam a ele uma comunidade de amizades e relacionamentos profundos, repleta de perdão, de benignidade e amor, onde carecentes são servidos e supridos. É na igreja que as pessoas da cidade deveriam encontrar relacionamentos que aplacassem o sofrimento dos seus corações cansados. Você tem boas amizades na igreja, relacionamentos profundos que a igreja te proporcionou? Se você tem, quiser postar aqui para nós, deixa aqui a sua experiência registrada nos comentários, tá bom? E vou pedir para você também postar aqui no comentário o que você pensa a respeito disso. Como a igreja pode trazer alívio às pessoas da cidade? Então, pense em algo e posta aqui pra gente. Como a sua igreja local, a comunidade que você faz parte, ou você mesmo, como igreja, pode trazer alívio às pessoas da cidade. Falando mais de Jesus, praticando boas ações, entregando folhetos. Quais os meios que você vê que a igreja pode usar para mostrar às pessoas da cidade que Jesus pode trazer o alívio que elas tanto buscam? Em sua opinião, qual é o aspecto de nossa missão? Em qual aspecto de nossa missão temos falhado mais? Essa pergunta também é interessante, né? Em qual aspecto da nossa missão temos falhado mais? Então, comenta aqui para mim o que você acha que a gente tem falhado. Pode ser um aspecto que você já enxerga que acontecia antes da pandemia, um aspecto que você viu que que não existia falhas antes da pandemia, mas que na pandemia começou a falhar, ou então, independente da pandemia ou não, a igreja tem falhado nessa missão. Fica à vontade aqui para comentar para a gente aprender com você e entender também o seu ponto de vista sobre o assunto, tá bom? Bom, meu compromisso missional. O nosso desafio para esta semana será perceber as pessoas ao nosso redor que estão se sentindo exauridas e cansadas de todas as formas. O interessante aqui é você observar, já iniciamos o ano de 2021, já se passaram as festas, às vezes as férias, né? Férias coletivas, alguém tirou algum descansinho, mas você olha para a pessoa e ainda vê ela
cansada, desmotivada, por ser início de ano, né? Todo mundo vem com as suas metas, com os seus planos, então começa o ano bem animado. Mas ainda assim, você vê que é início de janeiro, as pessoas estão desmotivadas, permanecem cansadas. Observe essas pessoas e procure mostrar como a fé em Cristo traz paz, esperança, alegria e satisfação interior. Convide essa pessoa para participar do seu pequeno grupo, para que ela desenvolva amizades e relacionamentos que fazem bem ao coração. Que você possa cumprir o desafio dessa semana, que Deus abençoe a sua semana, que você nunca mais venha se sentir sozinho, se por algum momento você achou que estava, que você não venha mais se sobrecarregar, se sentir cansado pelo que a sociedade da atualidade impõe sobre você, sobre os padrões, sobre as exigências, mas que você possa entender a cada dia, crer a cada dia que você faz parte da família de Cristo, que você vai morar com Jesus Cristo, que tudo que você está passando aqui é momentâneo, que logo mais tudo isso vai acabar e que você vai viver uma plenitude de vida ao lado de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e obrigado por nos ouvir até aqui. Paz. Tchau, tchau.